Defensor público é um servidor, um agente do Estado que presta assistência jurídica gratuita aos mais necessitados. Ele é a alternativa para quem não pode pagar advogado e precisa recorrer à justiça. Uma proposta de emenda à Constituição em análise no Congresso estabelece a presença obrigatória de defensores públicos em todas as comarcas do país em até 8 anos. O Cidadania convidou o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, Dinarte da Páscoa, para falar sobre essa proposta e temas relacionados com o Poder Judiciário. Senhor Dinarte, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Segundo o mapa da Defensoria Pública, no Brasil, faltam defensores públicos em 72% das comarcas brasileiras. É possível, assim, estabelecer uma estimativa de quantos municípios hoje não dispõem de um defensor público? No âmbito federal, o número é muito grande ainda. No âmbito federal, no âmbito da União, nós temos aproximadamente quase todo o processo de exteriorização da Justiça Federal não acompanhou a Defensoria Pública, não acompanhou esse processo de exteriorização das varas federais, das seções judiciárias no interior. Eu não sei estimar efetivamente quantas comarcas não são atendidas ainda hoje, mas se aproxima muito desse percentual de um volume total. Ainda é um déficit muito grande. Apenas 28% da população carente vem sendo atendida pela Defensoria Pública e essa ausência da presença do defensor público nas comarcas, principalmente nas comarcas interioranas, vem prejudicando em muito o acesso à justiça e prejudicando em muito o efetivo acesso à cidadania. Tá. Hoje, a Defensoria, se eu não me engano, o senhor me corrige se eu estiver errado, hoje a Defensoria Pública da União possui um quadro de 560 defensores públicos lotados e um déficit de 710 cargos vagos para a carreira e que, então, aguardam a realização de concurso, é isso? Sim, isso é a realidade da Defensoria Pública da União. Hoje nós temos um número maior de cargos vagos e não providos do que cargos efetivamente providos com defensores públicos atuando. A nossa grande luta hoje é poder implementar efetivamente a Defensoria Pública da União em todo o Estado brasileiro. A implementação da Defensoria Pública da União passa necessariamente pelo preenchimento desses cargos, a realização de concurso público e o preenchimento desses cargos. Somente assim nós podemos dizer que a Defensoria Pública da União vai trazer efetivamente um serviço de assistência jurídica integral e gratuita aos mais necessitados. É uma luta da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, é uma luta para a realização do Estado Democrático de Direito. Então, nós temos esse déficit existente hoje. O Estado brasileiro criou, em dezembro de 2012, 789 cargos e ainda faltam ser providos 710 cargos. A nossa luta é realização do concurso público, orçamento compatível para o preenchimento desses cargos e a aprovação da proposta de emenda que vai garantir, vai dar o direito ao cidadão de cobrar a efetiva instalação da Defensoria Pública. Então, é a nossa luta. De acordo com dados do último censo do IBGE, eu vou falar mais, vamos tratar mais de números, cerca de 82% da população brasileira que recebe até 3 salários mínimos é usuária da Defensoria Pública, é isso? Sim, nós calculamos isso aí num montante de pessoas que se encontram numa situação de pobreza e miserabilidade no Estado brasileiro. São aquelas pessoas que ganham até 3 salários mínimos numa renda familiar. São potenciais usuários do serviço da Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública ela atua na defesa dessa população mais carente, mais pobre, e que é enormemente o número bem maior da população, a maior parte da população se encontra nessa situação, que hoje, em números do IBGE, estão em torno de 82% da população. Aqui na capital federal, os dados apontam as melhores condições de acesso a serviços ligados ao judiciário, com índice de 0,41. Né? Já as regiões norte e nordeste, que possuem uma maior população carente, estão com os piores índices. Né? Ainda assim, esse índice do Distrito Federal é um índice aceitável do ponto de vista internacional. Eu falo de uma maneira assim mais abrangente, não só na questão da Defensoria Pública, como é o acesso da população ao serviço do Judiciário? Nós entendemos que o acesso da população ainda não é o ideal. Em nenhum Estado brasileiro nós conseguimos alcançar os padrões ideais ainda. Acesso à população, acesso à justiça, não é somente você ingressar no meio judiciário. É você ter um profissional qualificado, habilitado, para lhe dar uma instrução, assistência jurídica integral antes mesmo do ingresso da demanda. O defensor público ele é um agente público fundamental para isso. Ele presta uma assistência jurídica não apenas para orientar ou para ingressar com as demandas, mas ainda no âmbito extrajudicial,
orientando aquela pessoa que procura o serviço da Defensoria Pública, viabilizando a consecução dos objetivos através da conciliação, dos processos de mediação. Então, nós entendemos por assistência jurídica integral gratuita no âmbito da Defensoria Pública é um serviço muito mais amplo. E hoje nenhum Estado brasileiro nós entendemos que preenche na sua amplitude esses requisitos. Os Estados do Norte sofrem ainda mais com isso. Ainda mais pela ausência de um processo de interiorização, ainda mais pela ausência, eu diria assim, pela falta de estruturação do órgão defensorial. Então, esses estudos foram feitos e, em cima desses estudos, é que nós estamos propondo ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, uma efetiva instalação da Defensoria Pública em todos os estados brasileiros e no âmbito da União também. Então, nós entendemos que nenhum Estado brasileiro ainda preenche, em sua amplitude, os requisitos fundamentais para o acesso à cidadania. Ainda que o Estado do Distrito Federal tenha esses dados tão diferenciados em relação a outros estados do Norte, mas ainda assim há ainda a se desenvolver em prol da Defensoria Pública. Nós temos ainda que buscar cada vez mais essa efetiva instalação, esse efetivo acesso. Muitos dos assistidos, potenciais assistidos que se encontram no Distrito Federal ainda não encontram na Defensoria Pública aquela estrutura que se busca num serviço público eficiente, de qualidade, e é isso que nós buscamos, é isso que nós trabalhamos. Qual é a linha de corte, se é que existe, uma renda a partir da qual a pessoa pode solicitar o auxílio da Defensoria Pública? Hoje em dia nós temos alguns critérios diferenciados em relação a estados. Eu posso informar no âmbito da União. No âmbito da União, hoje, a busca do serviço da Defensoria Pública, do serviço da Defensoria Pública para os potenciais assistidos, são aquelas pessoas que têm uma renda familiar mensal de até o limite de isenção do imposto de renda, que hoje dá em torno de R$ 1.900. Então, essas pessoas que possuem essa renda familiar, até esse limite de isenção do imposto de renda... Per capita ou familiar? Familiar, tá. Do conjunto da família. Tá. São potenciais assistidos da Defensoria Pública da União. Lógico que nós temos outros critérios que também fazem parte desse processo de avaliação. Critérios, esse é um critério objetivo, o limite de isenção do imposto de renda. Mas nós também temos critérios subjetivos. Em algumas situações, a renda familiar ultrapassa um pouco o limite de isenção, mas naquele núcleo familiar nós temos pessoas que possuem problemas de saúde, gastos com educação, e aí o defensor público faz uma compatibilização entre esse critério subjetivo da análise do perfil socioeconômico da pessoa com o limite de isenção do imposto de renda. Então, esse é o que a Defensoria Pública da União trabalha hoje, o limite de isenção do imposto de renda para a renda familiar. Mas isso é estabelecido em lei ou é um critério da Defensoria? O estabelecimento desse critério ele é feito através de regulamento pela própria instituição. A instituição da Defensoria Pública da União regulamentou, através do seu Conselho Superior, onde nós alcançaríamos essa atribuição. Lógico que é uma análise para tentar alcançar os objetivos de criação da própria Defensoria Pública, que é atender a população pobre e miserável do Estado brasileiro. E aí, dentro desse contexto, nós avaliamos o limite de isenção de imposto de renda como um limite compatível com esses padrões. Logicamente que pode ser, por ser regulamento do Conselho, em determinadas situações podem ser compatibilizados com a nova situação econômica do Estado brasileiro. Daí nós temos que ter um pouco mais de flexibilidade na análise desse contexto. Tá. E assim, uma pessoa que está acima dessa faixa pode ser atendida. Eu pergunto se alguém já contestou, e certamente deve contestar. Porque eu cheguei aqui e não fui atendido pela Defensoria, acusar vocês de negligência, de improbidade, isso já aconteceu? Não, sem dúvida. A pessoa que se encontra acima do limite de isenção do imposto de renda, se ele tiver uma situação social que leve a ele a entrar numa hipótese de miserabilidade ou de pobreza, a Defensoria Pública da União atuará. Foi como eu disse. Já tivemos situações em que o assistido busca a Defensoria Pública e tem uma renda de 5, 6, 7 mil reais, mas tem que pagar um medicamento para câncer, medicamento caríssimo. E aí nós temos que compatibilizar essa situação daquele assistido com a renda dele. Você vai pagar 2, 3 mil reais para o medicamento do câncer e está tendo um tratamento que vai onerar cada vez mais a renda familiar dele, o defensor público analisará a situação e, com certeza, aceitará, prestará assistência e receberá a outorga de poderes dele para poder ingressar com a demanda e poder prestar assistência jurídica que se espera aquela pessoa, aquele cidadão. Quais são os tipos de ações mais comuns que a Defensoria promove? Ou seja, qual é a maior necessidade das pessoas? Hoje em dia, o grande volume de demandas na Defensoria Pública da União, ela se dá no âmbito previdenciário,
questões que envolvem o INSS, e se dá também no âmbito processos contra a Caixa Econômica Federal, de financiamentos imobiliários, processos de financiamento estudantil, questões que envolvam moradia, questões que envolvam saúde. Então, esse é o grande leque das demandas no âmbito da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União, ela atua no que nós chamamos âmbitos da Justiça da União. Então, aí se engloba Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Militar da União. As demandas que tenham relação direta com esses ramos da Justiça da União, quando a pessoa necessitar da prestação de um serviço de assistência jurídica integral e gratuita, procurará a Defensoria Pública da União. E aí nós vamos encontrar demandas, pedidos de aposentadoria, requerimentos de auxílio-doença, requerimentos de revisão do financiamento habitacional dela, requerimentos de medicamentos que não lhe foram concedidos pelo poder público e que ele precisa para a sua própria sobrevivência. Então, são todos esses leques de processos que se inserem no âmbito da Justiça da União que seriam das atribuições da Defensoria Pública da União. A Defensoria também pode promover, ingressar com ações coletivas, ou seja, em defesa dos interesses difusos, ou isso é atribuição apenas do Ministério Público? Sim, foi uma grande conquista da Defensoria Pública, foi a possibilidade, a legitimidade dada para que o defensor público federal, defensor público no âmbito geral, possa ingressar com ações civis públicas, demandas coletivas. Logicamente, essas demandas que envolvam direitos difusos, elas têm sempre uma ligação com a questão da pessoa em situação de hipossuficiência econômica. Eu digo que é uma grande conquista porque o defensor público consegue, com o ajuizamento de uma ação coletiva, viabilizar o acesso à justiça a diversos outros cidadãos que ainda não procuraram aquele tipo de demanda. Nós temos exemplos recentes de demandas que foram ajuizadas pela Defensoria Pública que trouxeram um grande benefício para a população mais pobre. Benefício esse que evitou, inclusive, a sobrecarga de demandas no Poder Judiciário. Então, foi uma vitória, foi uma conquista da Defensoria Pública a legitimidade ativa para o ingresso das ações civis públicas. E os defensores públicos vêm agindo e atuando muito bem nesse mecanismo que ele tem em mãos da tutela coletiva. Logicamente, volto a frisar, essas demandas elas sempre buscam viabilizar o acesso à justiça do maior número de pessoas em situação de hipossuficiência. Daí a grande questão, o trunfo que o defensor público tem na mão, o ajustamento de uma demanda alcançando um número cada vez maior de pessoas em situação de carência. Eu usei um termo aqui, direitos difusos, mas eu sou leigo em direito, então eu vou pedir para o senhor explicar o telespectador que não sabe. Eu acho que direito difuso é aquele que não é individualizado, ele pertence a uma coletividade que não pode ser individualizada, é isso? Sim. Os direitos difusos, em direito difuso, você não consegue individualizar a pessoa que vai ter a outorga daquele direito especificamente. Ele diferencia-se um pouco dos direitos individuais homogêneos, que aí você consegue individualizar as pessoas que poderão ter acesso àquilo ali, que serão beneficiários daquela tutela. O defensor público, no ajuizamento das ações civis públicas, ele possui legitimidade tanto para a defesa dos direitos difusos quanto de individuais homogêneos. Ainda desde que existam grupos de pessoas em condição de hipossuficiência econômica ali atingidos. Então, verificado o grupo de cidadãos em situação de hipossuficiência econômica, ainda que o direito pleiteado seja difuso ou individual homogêneo, dentro do critério de tutela coletiva, o defensor público possui legitimidade ativa para o ajuizamento das ações civis públicas. Vamos detalhar mais essa PEC, a Defensoria para Todos, 247/2013. Ela foi aprovada em primeiro turno na Câmara com 392 votos favoráveis e 2 abstenções. Mas a gente sabe que o governo é contra, porque teme o descontrole nas contas, né? Enfim, o senhor teme que essa PEC vá para a gaveta? Eu acredito que não. Eu acredito que a sensibilidade do governo federal, a visão que o governo federal tem que ter em relação ao acesso à cidadania, a importância que essa proposta traz para acesso à cidadania, não permitirá que essa proposta de emenda constitucional vá à gaveta ou não ter o encaminhamento necessário. E acredito muito nessas casas legislativas. Acredito muito na sensibilidade dos nossos representantes, tanto na Câmara quanto no Senado, pela aprovação dessa proposta. Acredito mais porque são representantes legítimos do povo. E como representantes legítimos do povo,
Eles sabem das necessidades que a população mais pobre passa. Eles sabem das necessidades que a população mais pobre no interior, principalmente no interior do Estado brasileiro, passa pela ausência de um defensor público, passa pela ausência de uma pessoa que possa informar o acesso a ter direitos. Porque uma das grandes dificuldades é mesmo a dificuldade que essa população pobre tem de saber se tem ou não direitos. Então, essa proposta de emenda constitucional, ela garante isso, garante cidadania, garante acesso à justiça e tenta modificar um quadro que nós temos no Estado brasileiro hoje de déficit da atenção a essa população mais pobre. A alegativa, e é bom frisar, eu queria perguntar, o senhor sabe a despesa vai aumentar em quanto? Quantos defensores serão necessários para atingir essa meta ou seja, preencher todas as comarcas do país em até 8 anos após a promulgação da emenda, é claro. O senhor tem esses números? Nós temos esses números, a despesa hoje é muito pequena comparada ao alcance social que essa proposta tem. Hoje nós temos já criados 1.270 cargos de defensores públicos federais. Com esses 1.270 cargos já criados, que já passaram por um processo de análise das casas legislativas, do custo da criação desses cargos, nós conseguiremos, no âmbito da Defensoria Pública da União, alcançar todo o espectro que propõe a PEC, ou seja, alcançar todas as seções judiciárias federais existentes. O valor que nós temos hoje para alcançar, ao longo de 8 anos, numa norma programática de 8 anos, todas as seções judiciárias no âmbito da União, sai em torno de R$110 mil mês para a Defensoria Pública. Ainda é muito pequeno. Não é um volume que você diga, um valor orçamentário. Cada defensor... Não, R$110 mil mês, para ao longo de 8 anos nós conseguimos alcançar toda a proposta da PEC. Ou seja, tem um defensor público em cada comarca do interior. Então são R$110 mil mês, o que ao longo do ano dá R$1.300.000 ao torno para a Defensoria Pública da União. Então, não é um volume, não é um valor alto. Mas esse gasto, ou seja, envolve o salário do defensor e mais a parte administrativa, é isso que vai ser? Nesse caso, o salário do defensor. Porque o que acontece hoje, geralmente o defensor público ele está muito mais próximo ao Poder Judiciário. Então, a atuação do defensor público é muito mais próxima à pessoa que procura o serviço da Defensoria Pública. Não tem esse grande... Mas tem que ser criada uma estrutura de apoio também, administrativa. Hoje, a estrutura que nós temos da Defensoria Pública, a realidade da Defensoria Pública da União hoje é uma estrutura administrativa muito pequena. Se visitar as unidades da Defensoria Pública nos estados, nós vemos uma estrutura muito pequena. Nós não temos servidores públicos da Defensoria Pública da União hoje. Todos os nossos servidores públicos, todas as pessoas que prestam serviço à Defensoria Pública são pessoas que vêm do próprio Executivo, num número muito pequeno, mas muito pequeno mesmo. A grande mão de obra da Defensoria Pública hoje é o serviço do próprio defensor público. Isso acontece nos estados e acontece também na União. Então, dentro dessa análise, o grande impacto orçamentário é a contratação do defensor público. É o defensor público. Qual é o salário inicial de um defensor público hoje? Hoje o defensor público ele se enquadra, em questão salarial, no mesmo patamar da Advocacia Pública Federal, dos procuradores da Fazenda e dos delegados de Polícia Federal, que dá em torno de R$16 mil mês. Então, hoje é o salário do defensor público bruto, um valor bruto. Logicamente que nós ainda estamos numa situação diferenciada das demais carreiras essenciais da Justiça, como o Ministério Público e o Judiciário, que tem salários bem maiores do que o do defensor público. Mas esse é um passo que nós vamos ainda ter que alcançar para equilibrar a balança da Justiça. É importante frisar que a balança da Justiça ela deve ser equilibrada. Os entes que compõem as carreiras essenciais da Justiça, elas devem se enquadrar no mesmo patamar de trabalho, de condições de trabalho. Você não pode deixar aquele ente que presta o serviço à população mais pobre numa situação diferenciada ao ente do Ministério Público, ao ente da Magistratura Federal, magistratura estadual. Nós temos que equilibrar essa balança. E defensor público, ele é um cargo específico da União ou tem também nos estados? Nos estados, que a justiça, não existe justiça municipal, mas a justiça estadual. Tem defensor também na carreira dos estados? Temos. A Defensoria Pública, nós dizemos que a Defensoria Pública ela tem um critério de unidade. A Defensoria Pública, mas nós temos divisões de atribuições. Nós temos dentro dessa divisão de atribuições a Defensoria Pública da União e as Defensorias Públicas estaduais. Nos estados, quase todos os estados da Federação possuem defensores públicos hoje. Nós ainda temos o problema do estado de Goiás. O estado de Goiás não possui defensor público. Então, é um grande problema que a população carente do estado de Goiás passa, a ausência de defensor público estadual.
As defensorias públicas da União elas já se encontram em todas as capitais, em algumas subseções judiciárias do interior, mas a Defensoria Pública Estadual, não. Então, essa proposta ela vai garantir isso. Ela vai garantir o respeito a ter um defensor público nas comarcas também, um defensor público estadual nas comarcas. Você tem um juiz, você tem um membro do Ministério Público e ali está ausente o defensor público para atuar para a população mais pobre. Isso é um déficit de cidadania que o Estado brasileiro tem. Garantir cidadania, garantir acesso à justiça é você visualizar, antes de tudo, a presença de um defensor público para a população mais pobre. População mais pobre que quer ingressar na justiça, que quer ter direitos e não encontra, em algumas situações, aquele profissional qualificado. O que aconteceu em Goiás? O governo de Goiás, então, optou por não... É uma situação histórica já que o Estado de Goiás não criou ainda a Defensoria Pública. É uma luta, na verdade é uma luta. E não foi só o Estado de Goiás, é bom a gente frisar que outros estados da Federação recentemente criaram a Defensoria Pública depois de muita luta. Nós temos o exemplo de Santa Catarina, nós temos o exemplo do Paraná, que bem recentemente criaram as suas defensorias públicas e estão passando a estruturar através de concurso público, através de uma carreira qualificada, os defensores públicos que ali irão trabalhar. O Estado de São Paulo também é um estado mais rico da Federação, que criou a sua Defensoria Pública também recentemente, não tem 10 anos de criação. Mas a Defensoria Pública, por ser uma instituição nova, ela está em processo de construção. É uma consequência direta da Constituição de 88, a Defensoria Pública? Sim, a Defensoria Pública ela foi criada em 88. A criação, a existência da Defensoria Pública, sob o ponto de vista constitucional, ela passou a ocorrer a partir de 88. Então, é uma instituição nova. É verdade que a Defensoria Pública é uma instituição nova. Ela veio com essa socialização constitucional que nós tivemos em 88. E nós estamos num processo de construção, de luta para garantir acesso à justiça, para garantir aquilo que a própria Constituição já trouxe, erradicação da pobreza, construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Tudo isso a Defensoria Pública é um instrumento fundamental para alcançar esses elementos que estão na Constituição Federal. O Estado de Goiás, infelizmente, está atrasado. E nós esperamos que logo, logo nós possamos não ter mais essa mancha, um dos estados tão importantes da Federação e que precisa tanto desse serviço. A maioria da população sabe que existe a Defensoria Pública, existe um site da associação, eu queria que o senhor citasse, informasse esse site aí, onde as pessoas podem buscar informações sobre o trabalho da Defensoria Pública. Sim, a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, ela possui o site que é o www.anadef.org.br. Então, lá nós temos diversos serviços, nós temos um processo de interatividade muito grande em relação aos serviços que são prestados pela Defensoria Pública, como é que vem sendo a atuação dos defensores públicos no Estado brasileiro. Os defensores estaduais também têm o seu site próprio, que também presta esse serviço, essa informação. E em cada estado, alguns estados possuem o seu sítio eletrônico, o seu link para informar o serviço. Como na DPU, na Defensoria Pública da União, também existe o www.dpu.gov.br, que é um site que presta as informações dos serviços que são realizados pelos defensores públicos. Então, um outro problema que nós temos também é informar a existência da Defensoria Pública. Cada vez mais nós trabalhamos no processo de informação à população mais pobre dos serviços da Defensoria Pública. Os meios de imprensa eles são fundamentais, eles são grandes parceiros desse processo de construção e de informação. Já foram feitas campanhas, a associação já fizemos algumas campanhas, já tivemos campanhas divulgadas, essas campanhas deram um ótimo resultado. A gente disse que foi um feedback muito bom, o que nós passamos à população através das campanhas e o que nós recebemos de resultado da população que procurou o serviço da Defensoria Pública. Então, cada demanda nova, cada medida nova tomada por um defensor público, a gente procura dar a visibilidade necessária. Quando a gente fala das ações civis públicas, o ajustamento de ações civis públicas, a gente procura ao máximo dar a divulgação necessária para alcançar o maior número de pessoas. Então, é isso que nós buscamos, é passar essa informação, mostrar que existe uma casa, existe um órgão que a população mais pobre pode encostar a sua cabeça e procurar os seus direitos, questionar, que nós vamos buscar a máxima satisfação. Nós temos esse monopólio estatal de assistência jurídica e o defensor público, ele o faz, eu digo, com muita qualidade no Estado brasileiro. Dinati, obrigado por essa entrevista, obrigado pela sua presença aqui, sucesso no seu trabalho como defensor público. Eu que agradeço a oportunidade de informar um pouco
serviço da Defensoria Pública, deixar a Defensoria Pública sempre à disposição para trazer esse acesso à cidadania e esse acesso à justiça que a população mais pobre tanto precisa. Obrigado. O Cidadania conversou com o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais. Mande suas críticas e sugestões pelo 0800 61 2211 ou por www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço, baixe o programa que quiser da TV Senado. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania.